Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro. Hoje estamos aqui com os caras que são parceiros aí do Pod Carro, do Kleber Electric, muito tempo aí. Então, uma honra trazê-los aqui para a gente bater um papo, contar história, muita coisa interessante. Seja bem-vindo aí, Pedrão e Matheus, do portal High Speed Brasil e o TV High Speed, né? Agora, portal e TV High Speed Brasil, a gente juntou tudo para o pessoal entender. Agora é portal e TV? E pronto. TV High Speed, para ficar mais fácil o pessoal entender. Isso. Mas legal tá aí com você, Clebão. A gente, desde o começo, a gente te acompanha lá. Então é muito legal ver onde chegou e tá hoje aqui fazendo essa entrevista. Sempre eu tava desse lado aí, né? Agora eu tô do lado de cá. E vocês estão desse lado. É até curioso estar do lado de cá hoje nessa entrevista. E vou falar a verdade, são raros os momentos aqui. No próprio podcast do High Speed, eu fui uma vez. É mesmo? Uma vez. Que então, legal, assim, isso aqui cara. É um momento bem raro pra gente estar aqui, mas muito obrigado pelo convite, Kleber. Cara, obrigado por vocês terem aceitado. Agradecer aí, mandar um abraço pro Marangoni também, que intermediou aí. O Marangoni que, quando eu comecei aqui, né, nem era esse estúdio, era uma ideia só, ele veio, né, ele vinha, ajudava a apresentar, a gente trazia uns caras aqui, mas não sabia muito bem o que tava fazendo, não. Agora aqui com o estúdio Pocket. Mas Pocket ele brinca, Studio. mas ele fazia um programa de segunda-feira na High Speed ao vivo e ele esqueceu disso. No começo dele aqui, A ideia foi lá, né? Foi lá, lembra? A ideia foi lá. Cara, vamos falar inclusive dessa história aí. Então, um abração aí pro Marangoni, bora lá. Cara, eu lembro vagamente assim, eu tenho um problema de memória. Mas eu lembro vagamente que você me convidou uma vez para ir lá no estúdio, né? Que você já tinha ali perto do autódromo ali, né? Não sei se você tá ali ainda, não naquele espaço, mais, não tá? Você me chamou lá para falar de kart indoor, né? De rental kart. Acho que a gente ia representar o Brasil fora. Vocês tinham ganhado para ir para o Mundial de Rental Kart, que era... O menino lá que fazia tinha um nome diferente. Caralesco? O Everton. Everton Caralesco. Caralesco, esse mesmo. E foi lá que a gente conheceu o Ariel, o Gustavo Ariel, porque todo mundo conhece. Sim, hoje é um grande piloto. E eu vou cobrar, você sabe, né? O primeiro carro de marcha que o Ariel dirigiu foi o do Guilherme. É mesmo? Nosso diretor lá. Ah, que legal. O Ariel, para quem não sabe, nossos caros telespectadores, ele é piloto virtual, piloto no real também, mas se consagrou ali no virtual. Então ele bate roda com o Alonso, com o Verstappen, com essa galera, e ele é brasileiro. E ele é contratado do Verstappen, da equipe do Verstappen. Então ele é um dos poucos que vive de virtual hoje, que é uma coisa muito interessante. Legal. Mas a gente chamou você aquela vez, vocês tinham sido campeões aqui e iam para Dubai. A gente ia para França. Primeiro nós fomos para França, que a gente ganhou as 10 horas de kart aqui, que dava vaga pra gente ir para representar o Brasil na França. Ia uma galera do Brasil e você chamou lá Chamei vocês para ir lá contar um pouco dessa história, que era um negócio que estava acontecendo naquela época. O rental hoje... a gente brinca, não é que caiu, algumas sumiram, mas outras coletivos de kart acabaram crescendo. Você vê a Amica, o tamanho que a Amica hoje... Chegou, absurdo, né? É uma coisa absurda. Então cresce os eventos e naquela época era muito evento. Tava no auge, coisa que não foi no auge nos anos 90, quando inventaram o rental. Foi isso mesmo. O Miguel, esses dias, o Miguel da Amica, que todo mundo conhece, não é mais da Amica, mas nem sei se é mais agora ou não é. Mas enfim, ele é muito conhecido, ele que fundou a Amica. As primeiras corridinhas de kart ali, mais assim, certinhas assim, que eu fazia uns campeonatinhos rental ali, mas era tudo assim, juntava os amigos e ia, né? E falava que era campeonato. A Amica já era mais organizadinha ali, era a única, na verdade, organizada. Acho que todas as outras que vieram depois vieram ali se espelhando na Amica, né? E o Miguel deu falou esses dias no Instagram ali, um vídeo bem real, assim, falou, cara, nossa, foi tão... O rental veio, aí ninguém dava nada, aí depois veio todos os campeonatos que ficaram mais profissionais que os próprios campeonatos profissionais...
E aí, depois, agora, ele falou que estava triste porque aquilo parece que tinha passado, aquele brilho, aquela coisa. Muitos campeonatos importantes estão acabando, muita gente, acho que fizeram tanta panelinha que aí ficou tanto clubismo, né? Que aí acabou que... Porque é o que eu falo, né? Tudo que se divide não subsiste, né? Então ele estava falando justamente sobre isso, que... Mas parece que tem uma nova galera aí querendo voltar forte, né, com isso, né? Porque eu falo que isso ajuda muito por causa do custo. Sim. Hoje você faz uma corrida de rental por R$200. Sim. Então, quando você compara, você que sabe de kart profissional, quanto custa uma corrida de meia hora num profissional hoje? Sim. Então, para o cara começar... não ter que ter aquele investimento, porque comprar um kart é caro, montar uma equipe é cara, e numa equipe profissional para pagar também não é barato. E temos grandes nomes aí de equipes profissionais, então o rental te deu aquela visão que muita gente não tinha. Você mesmo, você não começou jovem. Não, comecei depois de velho já. E no rental. Eu só não tinha cabelo branco, mas já era hoje... Hoje eu sou velho e tenho cabelo branco. Do rental, você vê... Hoje você tá na Copa Truck, que não é uma grande evolução para quem vê. Eu brincava muito que antes de vocês, eu fiz um negócio que era o Festival de Regularidade até 2011, 2012. Sim. Cara, era uma média de 5 pilotos por ano que a gente levava pro Paulista para correr de marcas, para correr... Por quê? Porque o cara gastava R$150, fazia um rally de regularidade, curtindo o autódromo, tudo. E o cara que tinha a paixão, daí ele ia ter que arrumar um dinheirinho e ia correr numa coisa mais profissa. Né? Tudo tem que ter um começo, né? E foi bom a gente começar pelo rental kart, porque é isso. Quantas pessoas tiveram oportunidade porque conseguiram pagar R$120 para ir numa bateria aberta? E aí depois foi fazendo um campeonatinho e tal. Então puxou muito piloto que não seria mais piloto, porque o cara, já tô velho, não comecei... Todo piloto no Brasil começava lá 7, 8 anos de idade, no kart, O rental kart mostrou que quando esses caras que começaram lá 7, 8 anos de idade, vão andar no rental kart ali com o cara que começou 30, 40 anos de idade e bate roda, ele falou, opa, peraí. Esse cara é o cara que começou lá e tá batendo roda comigo, então eu também posso. Lógico. E aí abriu muito leque, né? Tanto que cara, você vê hoje os campeonatos de carro e de caminhão e de tudo, estão todos lotados, não tem vaga e tem piloto na fila de espera. Então assim, por quê? Porque popularizou uma coisa que era muito elitizada. Era muito elitizada, mas hoje você tem categorias aí, como a própria Copa Joy, que custa 10 pau por etapa. Você tem categorias... Que é quase o valor de um kart profissional. O valor de um kart profissional. Pro cara chegar lá, tá tudo pronto para ele sentar Fora no carro. a possibilidade de você arrumar patrocínio e tal. Por exemplo, a gente tem até, a gente vai falar dele, o André Magno, que, conheci no kart rental... E aí ele se arriscou ali na Copa Joy, foi campeão lá na categoria no ano passado. E, cara, tá na Truck, foi pra Copa Truck, agora tá indo pra Fórmula Truck. Sim. Então, assim, começou aonde? Rental, ele estaria em alguma coisa se não fosse o rental? Não, porque ele não iria comprar um kart, pôr lá, profissional, Então, acho que o rental kart é uma entrada, né? E hoje você vê, antes, você já tinha aí, a gente falava que era os Gentleman Drives, que era o cara que era um apaixonado desde moleque, e, cara, tinha que estudar, tinha que trabalhar, e aí quando tinha seus 40 anos, que era empresário já, vinha que andava no automobilismo. Legal. Só que isso eram os empresários milionários. Hoje o cara não precisa mais ser milionário para estar dentro. Continua sendo mais caro que um futebol? Sim. Lógico, futebol, uma bola e meia resolve o problema. Uma bola e um pouquinho de talento. A gente tem uma máquina que tem peças que quebram e uma estrutura aí de 3, 4 caras trabalhando em cada carro. Sim. Isso aí. Então, por isso sempre vai custar mais caro. E então... mas peneira, né? Não é todo mundo que pode, né? Mas assim... o rental, ele possibilita o cara sonhar, né? Não, possibilita. Você consegue ter alguns caras hoje que conseguem correr aí na Copa Hyundai HB20,
Pô, mas é um custo, acho que de 35, 40 mil reais por etapa, só que o retorno que ela te dá, te banca isso daí. Você teve lá 3 anos, você sabe muito bem. Então, essas categorias que hoje eu brinco, hoje é uma categoria de formação. Vocês vão passar por lá e vão para o Turismo.4, vão para o MBR, vão para o Turismo Nacional, que já é um custo mais alto, mas aí o cara consegue trabalhar. E hoje eu brinco que você não precisa mais ser um garoto rico, não precisa ser... Hoje você, na própria Stock Car, se você fizer uma carreira, vai lá, ganha o primeiro ano de Turismo Nacional. Vídeo Arthur Gama. Hoje tá bem legal essa carreira, né? Que o cara vem do kart, aí ele vai ali no carro. Então ele tem uma... Não existia até pouco tempo atrás, o cara tinha que... E com incentivo de uma categoria, você ser campeão... Se você for bom, hoje é meritocracia, não é só dinheiro, né? Então se você for bom, você vai chegar lá, isso é legal. E se você tiver grana, melhor ainda, né? Você vai mais rápido. Que a gente não pode tirar, a gente tiver muitos pilotos que não eram milionários, nos anos 80, só que eram completamente malucos, a gente brinca. Só que era uma época que também você ia correr uma 1000 milhas, quebrava o motor do Monza que estava na pista, o cara olhava lá no estacionamento, tinha um Monza, tirava do estacionamento e nem avisava o dono, deixava uma cartinha, tá no box tal. Vai lá pra gente negociar. Então tinha esses negócios, mas hoje eu acho que democratizou muito mais. Eu vejo o Sul com uma democratização muito grande. Lá com o superturismo, com a endurance deles, com o custo que eles conseguiram chegar. Tá todo mundo se ajudando para baratear o negócio, para vir cada vez mais gente. Isso é bom pro esporte, é bom pro automobilismo e tudo. Pedrão, só pra gente continuar o raciocínio, então, assim, agradecer vocês por ter me chamado lá, Pô, eu falei, caramba, era uma brincadeira, né? Eu andava de kart. Aí eu lembro que uma vez você me chamou lá também, que tava numa seletiva para as 500 milhas profissional de kart. Aí eu ganhei em Interlagos e na Granja. Aí você falou, cara, vem cá, vamos falar disso e tal. E aí eu fui lá, tal, a gente conversou, e isso foi me dando visibilidade. E por isso fui conseguindo algumas coisas que eu nem imaginava. E hoje estamos aí onde a gente tá, graças a Deus, e podendo chamar vocês aqui para contar essa história. Mas eu queria conversar, antes de falar um pouquinho da sua história, né, que eu sei que vem do seu pai, tem você conhece todos os pilotos famosos, ele conhece, o pessoal conhece o pai dele, enfim, ele até brincou aqui de uma brincadeirinha que o Nelson Piquet mandou pra ele ali no privado e tal. Mas eu queria falar um pouquinho do Matheus. Matheus, como é que você caiu nessa loucura aí do high speed? Eu sei que o high speed veio do rádio e eu sei que você tem alguma coisa a ver com isso. Como é que foi isso aí? Na verdade, Kleber, assim, eu comecei com esse papo de rádio lá em 2011, 2012, quando eu fui fazer um curso de jornalismo esportivo com o pessoal do Alexandre Pretzel lá no terceiro tempo do Grande Milton Neves, lá em São Paulo. Lá eu fiz o primeiro curso, passei a conhecer, fiz a segunda parte do curso e... Aqui em São Paulo. É porque eu não moro na capital paulista, desculpa. Eu não moro na capital paulista, eu moro em Ribeirão Pires, moro no Grande ABC, fica a 50 quilômetros de São Paulo. Muita gente acha que até é interior, mas é relativamente perto. E fui pro rádio. Fui trabalhar na Zona Norte de São Paulo, fazia rádio, fazia futebol, narrava e reportava rádio, apresentava programa de rádio. Deixar um abraço aqui pro César Tavares, o cara que me deu a primeira oportunidade no rádio, e foi ali que eu comecei nessa jornada. De lá pra cá, fiz cobertura de diversos eventos, fui nos mais diversos estádios, coletiva, imprensa, repórter atrás de gol, ia fazer todo aquele trabalho que é feito com o rádio. Até que em 2014... eu fui cobrir o Endurance, Mundial de Endurance, o WEC, que estava em São Paulo. Foi aquela última passagem que deu antes desse retorno. E lá, conversando, ainda pelo pessoal da rádio, fizemos entradas ao vivo, através de todos os aplicativos que nós tínhamos. Eu conheci um rapaz, o Washington Luiz, né? Um grande careca, tá devendo uma visita pra gente. Mas é lógico, na sala de imprensa tinha uma mesa com umas 15 pessoas só da High Speed. Gigante. E fala alto, você sabe, mas no meio de transmissão, na sala de imprensa. Era maior que a gente ainda brincou, porque a Jovem Pan tinha duas pessoas lá e a gente tinha umas 15. Né? Mas conheci, ele me apresentou o Pedro e o Guilherme na época, ainda não tinha o projeto da TV, mas já existia o projeto de gravação, de desenvolvimento de matéria,
Já existiu o Alucinados por Velocidade, que hoje é um programa da grade do High Speed. E ali eu comecei. Em 2016, eu deixei o futebol e passei a me dedicar somente ao automobilismo. Fez bem pra caramba. Somente ao automobilismo. Aí começamos ali apresentando Alucinados, era toda terça-feira, um programa ali. Era dentro do Raio-X, lembra? Dentro do Raio-X. E depois o negócio cresceu tanto que a gente teve que botar a parte. Virou 2 programas. E aí passamos a fazer matéria, desenvolver o conteúdo. E aí fomos pra TV na época da pandemia. Sim. Aí nós passamos a transmitir as corridas. Aí a gente deixou de fazer só a matéria e fazer ali os melhores momentos, a entrevista, e passamos para narração. Trouxe o conhecimento que eu já tinha de narração de futebol, dadas as devidas situações, porque TV saiu do imagem, VT pro ao vivo, né? Exatamente. E aí a gente evoluiu. Legal. Nessa brincadeira já são 10 anos de High Speed. High Speed está com 15, né? 10 anos desde dessa evolução que nós tivemos pra gente chegar nesse ponto. Nesse período a gente estudou mais, aí já veio o jornalismo, já veio o registro de jornalista na carteira de trabalho. Que legal. O que a gente evoluiu ao longo do tempo, dentro e fora do estúdio também, com o trabalho do High Speed Brasil. Que legal. E esse ano faz 15 ou já fez 15? Vai fazer 15, dia 10 de abril. Vai ter parabéns lá. Tem que olhar a escala, tem que ver o que a gente vai ter no dia 10 de abril, pra ver se a gente não vai ter. Se eu com tiver nesse dia, eu quero ir lá cantar um parabéns pro High Speed. Cara, mas... Vai ser bem legal. Cara, eu fico feliz porque eu vi o High Speed. Assim, é outra coisa também, porque a gente que é aficionado pelo automobilismo, cara, tinha que ficar esperando se ia transmitir a Fórmula 1 na Globo, que nem era na Band, né? E aí tinha poucas coisas na Band Sport ou na Sport TV que você tinha que ficar esperando ali. Sim. E o High Speed, pô, foi um dos pioneiros aí no YouTube de fazer as transmissões, deixar gravado, né? De retransmitir. De que realmente, assim, vocês pensarem numa grade que realmente fala só de automobilismo. E o que é mais legal? Dar ênfase a quem não era ouvido ou visto, né? Que eram os regionais, até kart indoor vocês transmitiam. Fomos muitas vezes fazer kart indoor. Vocês iam lá cobrir, né, cara? Fazer matéria. Granja, aldeia, e próprio Interlagos mesmo, quando tinha todos os campeonatos que vocês estavam mencionando aqui. Eu lembro de corridas, lembro de vocês, lembro do pessoal ali, todo mundo trabalhando. E naquele momento, o kart era a grande porta de entrada. Muito. Né? Legal. A gente via um campeonato paulista teoricamente esvaziado naquela época. Infelizmente, era um campeonato esvaziado. E para você pode ver, aquela galera que estava no kart migrou. Hoje você pode ver marcas com muito mais carro. Sim. Muito mais evolução, a Copa Joy, a Copa HB20, o MBR. E não porque os outros estados... próximos passos, né? Exatamente. As fórmulas, Vi, 1600, Sim. Evolution... Delta, que hoje o pessoal sai direto do kart dessa galera e vai direto pro Delta. Então, assim, foi uma evolução muito grande. E o que é legal? Porque o High Speed, querendo ou não, vocês ajudam justamente o piloto a ter visibilidade naqueles campeonatos, porque, cara, o cara vai conseguir patrocínio como se não passa em lugar nenhum? Então, desde o kart até os regionais que vocês cobrem, até esses campeonatos ali todos do Paulista e tal... isso é assim, de verdade, trazendo vocês aqui para agradecer pessoalmente, porque me ajudaram muito, continuam ajudando muito outros pilotos, então nesses 15 anos aí, por isso que eu falei, quero ir lá bater parabéns lá para vocês, porque realmente eu acho que ajuda muito quem tá começando, ajuda muito quem tá vindo de baixo, ajuda muito... aqueles que não têm patrocínio ou precisam mostrar, porque realmente ali acaba fazendo a coisa acontecer. E eu fiquei muito feliz com uma outra coisa que aconteceu também no ano passado, que o Cirinão, não sei por que me associaram ao High Speed, talvez porque a gente mostrou muito no passado alguns vídeos. Tinha muitos vídeos que eu colocava, vocês repostavam, eu fiquei muito tempo ali sendo um dos apoiadores, patrocinadores ali também, já em gratidão a vocês. E aí o Cirinão me ligou lá da Fórmula Truck e falou, você tem um contato aí da High Speed e tal, não sei o quê. E aí eu passei para eles e aí já no final de semana eu já vi vocês transmitindo a Fórmula Truck no High Speed. Então assim, eu acho que vocês são muito desengessados, muito desburocratizados, né?
A ideia sempre foi, eu brinco que assim, a High Speed começou porque eu sou um completamente apaixonado por velocidade. Isso. Já conta aí, Pedrão, para chegar no raciocínio, já conta aí, como é que você começou, como é que essa história do seu pai, e aí... 2 horas de Pra programa chegar agora. aqui, mas... Não, mas muito rápido, hein, muito rápido. 2 Vai lá, horas de programa rapidão, agora. rapidão. Pra entender, meu pai é o Antônio de Souza, Toninho de Souza. Meu pai entra no automobilismo em 66, 67. Na construção da escola, ele foi contratado como motorista da Kombi para a construção da escola de pilotagem Bardal, que era dos irmãos Fittipaldi e do Pedro Vitor Lamari. E aí... História, hein, galera? Presta atenção. Foi fazendo as coisas. Em 71 para 72, ele foi para a Inglaterra para montar um carro e ia voltar para o Brasil. E aí, para que ele foi montar o carro, ele falou, não, você vai ficar aqui e vai ganhar a mesma coisa que um chefe de equipe de Fórmula 1 ganha, você vê quanto é que nós vamos te pagar. Meu pai ficou lá de 72 a 74, 75. Volta para o Brasil e começa a fazer... Ele monta a Sport Show, que era uma oficina de automobilismo, que fazia alguns carros da Fórmula Ford, então... E aí ele, quando o Mário Patti, que tinha ficado com a escola de pilotagem do Emerson, precisa vender a escola para arrumar a grana para o Queco correr na Europa, meu pai compra a escola e fica com a escola de pilotagem Interlagos, se eu não me engano, 76, 77. E ali, para você ter uma ideia, nos anos 80 ele chegou a ter 6 a 7 oficinas. Caramba! Ele tinha equipe de Stock Car, ele tinha equipe de Turismo 5000, ele tinha equipe de Fórmula Ford, de Fórmula V, Super V. Então você imagina quanto nome que chegou aonde chegou e todos esses nomes, grandes nomes do Brasil, não passaram pela mão do seu pai, né? Sim, sim. Não, você falou mesmo do Nelson. O Nelson, quando ele correu de Super V, ele morava na escola, lá onde você foi, onde era o nosso estúdio, ele dormia debaixo da escada. Olha só, cara, que legal. Ele tinha combosa dele, que ele levava ele, fazia o carro dele. E aí eu venho a nascer em 81. Né? Você é de 81? Sou Caramba, de 81. Eu sou de 81 também. Nasci em 81. Tamo velho, hein? 45, hein? Vamos fazer 45 esse ano. Mas eu tô menos, parece que eu rodei menos, né? Ele tá rodando sem óleo. Ele fala que é motorista de bitrem, só roda no sol. Vai nessa. Quase isso. Vai nessa. É bem isso. E eu venho em 81, eu brinco com meu pai, porque depois em 86, 87, o Bernie convida ele para ir trabalhar com segurança. O Nelson vem para ele não quer, porque ele estava começando com a Fórmula 3. Aqui no Brasil. Tinha virado de Fórmula 2 para Fórmula 3, ele prefere arriscar aqui e fica no Brasil, cria a maior categoria de Fórmula da época, porque para quem não sabe... Você falou Bernie Eccleston? Bernie Eccleston. Convidou seu pai para ir para a FIA cuidar da parte de segurança nos autódromos. Ah, que legal, cara. Na época. Mas ele preferiu ficar aqui, porque ele tinha os negócios aqui, e o próprio Bernie já tinha dado, para quem não sabe, final de 86, 87... Bernie chama o velho no autódromo, tá meu pai e Pedro Mufato. Vocês podem perguntar pro Pedro. Grande, Pedro. Aí o Bernie chama o velho, tá o Bernie, o presidente da CBA da época, e o presidente da FIA. E tinha 20 carros Fórmula 3, e o Bernie fala, vamos acabar com a Fórmula 2, eu tô te dando 20 carros para você distribuir entre as equipes, que eram os Renner. E vocês vão se transformar em Fórmula 3. E foi a primeira categoria da América do Sul a dar superlicença para o campeão. Então, de 88 a 97, 98, o cara que era campeão de Fórmula 3 sul-americana já podia tirar a superlicença para correr de Fórmula 1. Coisa que nunca é recomendável, você sabe disso. É melhor você ir para a Inglaterra, conhecer o estilo de pilotagem que é totalmente diferente antes de chegar lá. E meu pai sai em 94 da Fórmula 3. Em 95 ele lança o Super Turismo Sudã,
Não sei se chegaram a conhecer, você lembra dessa Sim, categoria. sim. Faz 3 anos com os argentinos, e aí ele dá uma parada, fica só com a escola, até 2000. E aí, em 2000, o Pedro, final de 2000 para começo de 2001, Pedro Paulo Diniz liga pro velho, que tinha corrido de Fórmula 3, tudo, chama o velho uma reunião e convida ele, fala, cara, eu tô trazendo a Fórmula Renault pro Brasil e eu preciso de alguém para organizar. Não é a minha área, eu tô montando a PPD Sports. E aí ele faz a Fórmula Renault e a Copa Clio, que a gente fica de 2002 a 2005, e aí a categoria vai pro COL. E você, nessa história toda, crescendo ali e acompanhando tudo isso. Sempre dentro dos autódromos ali. Eu fiquei um pouco afastado de 94 a 2000, mas porque eu fui fazer faculdade, fazer... E outra, foi viver, né? Meu negócio era à noite. Sim. Eu vivia na noite, trabalhei em todas as casas noturnas da Vila Olímpia. Entendi. Então, desde matinê, então a gente fez Krypton, resumo da ópera, todas essas grandes a gente trabalhou. E ganhei muito dinheiro com isso, não posso nem me enganar. Era melhor que eu tô só que era o seguinte... Você perdia 3, 4 festas e ganhava muito em uma festa só. Entendi. Era muito disso. Agora eu entendi, porque rodou murcho. Agora você entendeu? O cara não dormia. Toda semana na noite. É essa a história, cara. Foi. Noite acaba mesmo. Com essa história da Fórmula Renault, meu pai vem e fala, cara, sai da noite, já deu. Você sabe tudo melhor que os caras. Você carregava pneu com 10 anos de idade. Vem me ajudar. Vem me ajudar. E nisso eu vou trabalhar com ele. E aí fazemos de 2002 a 2005 a Fórmula Renault. Fazemos a partir de 2004 a 2008, a gente fez o Brasileiro de Marcas e o Brasileiro de Endurance. E em 2005, 2006, a gente começa a fazer o WTCC. Então a gente fica de 2005 a 2011, e aí as 2 últimas é a Vicar que faz, a Vicar faz um negócio com eles e eu brinco, e assume e acaba com a categoria no Brasil, porque... eu brinco que eles nunca deram valor. Sim. Na primeira corrida, meteram Stock Car e meteram o WTCC nas barracas. Entendi. Tanto é que era uma sacanagem. Quem conhece Tom Coronel, Tom falando, não, se não for o Toninho e o Pedro para fazer, nós não vai para o Brasil. Porque a gente... o evento do WTCC durante os 5 anos, a gente ganhou o prêmio FIA com o melhor corrida do WTCC no mundo. Caramba! Que, para quem não sabe, a FIA tem um negócio no final do ano que é uma entrega de prêmios lá em Mônaco, né? Entendi. Então, e aí fazemos isso. E aí, quando começa a dar uma parada nas corridas, tem a mudança de CBA, porque a gente estava na CBA em 2008, entra o Pinteiro. Então, a gente acaba saindo da CBA e aí acaba... Em 2011, trabalhando para Vicar, para as coisas, eu tinha muito final de semana ocioso. E um doido chamado Serginho, para quem que faz lá atrás com as câmeras, tudo, Sim. 3 dedos. Ele fala, cara, você já trabalhou com rádio, você teve rádio, pô, a gente pode começar. E eu tava fazendo divulgação da GT3 no shopping, com os carros da GT3. Sim. Aí liguei na GT3, falei, ô Kiko, dá para fazer desse jeito, assim, assado? Kikão, lógico. Pegamos mesa emprestada com o cara do som, bababá, e fizemos a primeira transmissão. Aí começa o Pedrão e o High Speed, e nós vamos pro break comercial e continuamos. Agora que começou a história. Valeu! Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Pod Carro, com o nosso pessoal aqui do High Speed, Matheus e Pedrão. Um abraço aí também pro Gui Sato aí, que é um cara, gente boníssima. E vamos lá. Continue aí a série, mas vá rápido que nós só temos 28 minutos pra falar. Mas rapidinho, daí em 2011
Dia 10 de abril a gente faz a primeira transmissão, eu e o Serginho. Ficamos até 2014 fazendo as transmissões do regional, de alguns brasileiros, inclusive Stock Car, a gente fez transmissão pela rádio. Brasileiro de marcas, que era aquele Copa Petrobras, tudo. Só que sempre narração só sem vídeo. Tá. Na rádio. Na rádio. A única coisa que a gente fazia nessa época, ainda botava pelo site e a gente colocava a transmissão da Indy, da Band, em vídeo lá. A gente tinha um jeito que a gente pegava o embed, jogava lá e acabamos fazendo. E nesses anos a gente chegou a ser a web rádio oficial da UEC, no tempo que ela teve no Brasil. Então você entrava lá no site da FIA, tava lá, High Speed, não sei o que. Legal. Foi muito bom. Em 2014 eu dou uma parada nas transmissões, porque eu tava fazendo algumas mudanças e tive uma proposta para voltar um pouco para a noite. Então eu fui fazer algumas coisas de rock, com algumas bandas de rock. E fiz alguns eventos ali em 2014. Antes de chegar no final do ano, eu comecei a conversar com o Armando Paes, que para quem não conhece, é quem está trazendo a Fórmula Indy 27 pro Brasil. O Armando fez as etapas, é um cara do Rock in Rio, tudo. Ele falou, cara, eu tô com o estúdio lá parado, começa a fazer, tira o teu programa do papel e papapá, que a gente tinha um projeto do Raio X Garage, que era um programa de cobertura, pelo menos para ter alguma coisa. E pro pessoal entender, a High Speed veio de uma falta, que eu sempre fui apaixonado, e você mesmo falou isso mais cedo, você ligar a TV, você só tinha, quando muito, Fórmula 1 Stock Car. É isso aí. E era um sofrimento. E a gente sabia que tinha um mundo muito maior por trás, né? Um mundo maior que não tinha essa possibilidade. Eu mesmo brinco que a minha primeira transmissão de vídeo foi antes da High Speed. Eu fiz em 2005 a primeira transmissão de vídeo numa corrida de longa duração, que foi 500 km de Interlagos. Já no YouTube? Já não era o YouTube, a gente contratava um negócio de streaming pra fazer. Tanto é que fez eu e a Márcia, acabamos o negócio, o Jorgeão da Márcia falou, e aí, Pedrão? Acho que ainda não tá na hora. Era muito difícil, né? Muito ainda. Difícil, cara. E aí, com esse negócio... Pessoal, a molecada vê hoje aí, não sabe como era difícil você ver qualquer coisa, né? Não precisa ir longe, você não precisa esperar até 2005. Se você voltar em 2014, 2013... já era muito difícil, especialmente dentro do regional do automobilismo. Do automobilismo, tanto é que eu tive que fazer uma parceria na época, quando a gente monta a rádio, com a TIM para conseguir fazer as transmissões, porque nem internet tinha dentro dos regionais. Exatamente. Ainda hoje, muitas vezes, não tem. E aí, final de 2014, sentei com o João Vasconcelos, que é um jornalista que faz os testes aqui, trabalha aqui com a gente. E eu falei, cara, eu vou botar o Raio X no ar, que vai ser o programa de cobertura, assim, assado. Vamos começar em 2015, e era um estúdio lá na saída de São Paulo, ali para ir pra praia, né? Na Imigrantes? Quase na Imigrantes ali. E aí fizemos ali uns 6 meses, eu falei, cara, mas é muito longe, tava sem carro, tinha que ir de trem. Cara, ia com marmitinha, pra você ver a doideira numa época que... Tem que amar muito, né, cara, o que a gente faz. Cara, você tá fazendo um investimento novo, você tava... E ali eu tava... Ali em 2015 eu falei, vou fazer só High Speed. Então eu saí da maioria das coisas de organização e fui pra High Speed. E aí você tem que montar. Então fizemos programas e fizemos aí o Raio X, o primeiro ano Raio X, segundo ano 2016 já entra o Alucinados como um bloco dentro do Raio X Garage, só que no mesmo ano ele já acaba virando um programa à parte, Alucinados por Velocidade, que está na grade até hoje. Sim. Que, diferente, que antes era todo mundo junto, agora é virtual. E aí começamos a fazer os programas, tudo, fazer essas coberturas a gente brincava que a gente ia com o dinheiro do almoço para o autódromo, juntava eu, Matheus, o Gui e às vezes o Washington,
para ir gravar, então a gente fazia todo final de semana, a gente tava ou no Campeonato Paulista, ou num kart, fazendo a cobertura. Tinha final de semana que a gente fazia 10 kart indoor. 10 kart indoor. É, muita coisa, cara. Em todas as categorias de Paulista, entrevistava os vencedores, corria, tudo que tinha, vocês mostravam. Fazia melhores momentos de prova, abertura, encerramento, entrevista, trocava de camisa, trocava de... E tem gente que tem frescura de fazer né? Não, e aí a gente não fazia transmissão. Em 2020... acontece a trágica pandemia, a gente era o primeiro ano que a gente falou, cara, vai ser o ano, a gente tinha contrato fechado. Olha, eu lembro, a gente tinha muita coisa, você falou pra mim, e cara. de um dia pro outro veio a pandemia. Era o ano, né? Na sexta-feira a gente tava no autódromo fazendo Porsche. No outro dia já não tinha mais. E eu e ele, a gente já vinha nessa discussão desde o final de dezembro, porque a gente já tá sabendo disso desde o final de dezembro. Mano, não, os caras vão proibir carnaval e aí libera carnaval e isso daqui isso não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente já falava, a gente já imaginava que ia dar alguma coisa. Que ia travar. E foi. E aí trava, e quando trava a gente não consegue fazer cobertura. Não, já é. Então começamos a fazer os virtuais com o Tom. Sim. Começamos a fazer... não ficou parado. Não ficamos parados. O YouTube deu aquele negócio de liberar o ao vivo para um monte de gente. Isso. Então a gente entrou pro ao vivo, começou a fazer essas transmissões, começamos a fazer os programas, a gente tinha um especial lá também para falar das coisas, porque daí começa a ter corrida mais fechadas. Sim, a gente foi o primeiro a voltar, que foi a Copa Truck. Sim. Não podia acontecer, não podia ir muita gente, e aquela coisa toda. E para 2021, a gente negocia com a Transan, pelo Rafa Matos, e trazemos a Transan. Dos Estados Unidos para fazer no Brasil. E aí, só que nesse meio tempo, em 2020, esse daqui aí já tava falando em transmissão. Pô, a gente tem que transmitir, a gente tem que narrar. Esse daqui ficou um ano, de 2020 a 2021, gravando, tentando entender, bababá, e chegamos em 21 já fazendo, e fazia eu e ele. Eu comentava e o Matheus narrava a Transan. Fizemos uma vez uma corrida de Transan, nós não recebemos a imagem com o live timer. 1 hora, 1h30 de prova, narrando só pelo live. Só na lista de pilotos, na alteração que acontecia. A gente não teve. Não tinha imagem. Não. Putz, foi um dos maiores. Um dos maiores desafios de narração foi essa. Mudou aqui, ó. Não, mudou aqui, porque quando ele atualizava de volta, o live time que vinha dos Estados Unidos não era o mesmo que a gente demora aqui. Às vezes acontecia mudança, determinado setor de pista, então a gente ia batendo o setor. Fizemos uma corrida, tava na casa do Pedro nesse dia. Mas a galera tinha imagem? Não. Era só a gente. Só o live time. Só o live time. Tem alguém... talvez vocês tenham dado ideia, porque tem alguns... Como não pode transmitir imagem da Fórmula 1 no YouTube, né? Ali... Então a galera pega o live time e fica comentando, né? Não, até eles mesmo. O Matheus ano passado fez pro Splash and Go pro Rodrigo. Eles assistiam a corrida em vídeo e o Matheus ia narrando e o Rodrigo comentando. O pessoal do Splash and Go, que o Rodrigo Lamonato valeu demais, obrigado. E antes que alguém pergunte, sim, a gente não... Normalmente é os outros portais, os outros canais têm briga com a gente. A gente não tem briga com ninguém. Eu empresto meus meninos. O Grande Prêmio, quando começa as transmissões, eu emprestei meus comentaristas. Legal. Que nós treinamos, cara, porque como eu falei, a gente começou eu e ele. Sim. No ano seguinte, a gente já começa a aumentar as transmissões. Hoje, a gente tá até agora com 27 categorias esse ano. Muita coisa. Ainda tô negociando outras coisas. Então, é muita coisa acontecendo. Eu tive que criar uma equipe. Hoje, a gente tem aí mais de 20 pessoas, entre mais 2, 3 narradores, tenho 15 comentaristas, tenho toda uma parte de produção para fazer as entrevistas ao vivo, porque muita gente acha que é fácil fazer, não é. Não é fácil. A gente chegou no momento que hoje a gente consegue fazer sem gastar um caminhão de dinheiro, que é o negócio da evolução. Sim. Porque, cara, transmitir pra internet sempre foi muito difícil.
E eu e o Matheus, acho que em 2022, a gente tentou fazer entrevista, lembra? Que era o Paulista que a gente admitia, a gente entrava no meio e fazia entrevista. Só que naquele momento era o 3 pro 4G ainda, não tinha o 5G. É muito difícil, muito complicado. Vocês pegaram bem a transição de toda a tecnologia, né? Hoje o 5G, na maioria dos autódromos, você consegue fazer a entrevista pelo um Discord, jogar no teu sistema e aí você fazer. Legal. E eu brinco, é coisa que a gente já tinha visto na China, acho que em 2022... A China, o TCR chinês lá, a hora que eu fui ver, cara, era por celular, era um patrocínio da Xiaomi. Tudo no aparelho. 15 celulares na pista. Legal. Com os celulares eles faziam a transmissão. Aí hoje o pessoal questiona quando a gente chega com o celular conectado através do nosso sistema para fazer entrevista com o microfone, mas isso já é usado há vários anos em outras localidades. Legal. Eu falo isso porque a Globo mesmo, um cara da Globo virou amigo nosso, um dia nós estamos fazendo Stock Car ao vivo, com a entrevista ali do lado do pódio. E ele vem no meu lado e fala assim, pô, que legal, vocês estão gravando as entrevistas? Eu falei, não, estamos ao vivo. É ao vivo. Aí ele com o celular, eu falei, estamos ao vivo. Abri o celular, falei, aqui ó, tá na transmissão aqui no YouTube, assim. Cara, na Sport TV, porque lá só aceitava a câmera, não aceitava agora celular. Que tá não, agora a galera tá vendo que o celular vai, né? Vai, a própria Globo, você pega os caras que estão nos Estados Unidos, é tudo iPhone. Então hoje você faz... E aí cara, lá eu tenho que fazer um pedido 15 dias antes pro evento pra ter a câmera, pra minha equipe poder usar. Não, tá facilitando demais também agora, graças a Deus. Mas vocês também comeram o pão que o diabo amassou. Mas deixa eu falar um negócio muito interessante. Aí, pegando esse seu gancho, de novidades, assim, hoje a gente já consegue... Cara, lembra que, tipo, eu lembro daquelas cenas, né? O Galvão narrando lá o Ayrton Senna e aparecia a câmera dele dentro do carro, que era uma coisa, assim, absurda, né, cara? Você falar, caramba, você se sentia ali com o piloto, mas era aquele negócio chuviscado, né? E ficava tudo, o barulhão do carro. Eu lembro que eles me falaram, acho que uma vez me perguntaram, assim, que os meninos da escola não entendiam isso. E eu era um dos poucos que assistia a Fórmula 1. Tinha o Nelson, tinha o Ayrton, tinha toda... E a gente gostava. E aí o cara fala assim, cara, eu assisti aquele filme de Fórmula 1. Sim. O filme mesmo, Rush? Não, dos anos 70. Mais antigo. Não lembro. Mas depois eu pego aí. E ele fala assim, a qualidade do filme... dos on-board é muito melhor que a da Fórmula 1. Eu falo, tá, mas foi gravado na Fórmula... Não, foi gravado em corrida, não era corrida. Eles usaram os Fórmula 2, transformaram em Fórmula 1, só que era as baratinhas. E eram umas câmeras gigantes de cinema. Em cima. Você tem as imagens de Grand Prix. Quem quiser eram câmeras e outra. Era gravado. E eram pilotos oficiais da Fórmula 1 que participam do filme. Sim, mas o filme é gravado, não é ao vivo. Não é ao vivo. E lembrando que a qualidade do ao vivo naquela época... A galera não entende nada. Não entende. E foi uma evolução. A própria Fórmula 1 evoluiu os anos 90 muito bem. E a Liberty, quando chega, faz uma revolução que, meu Deus do céu. Os americanos sabem fazer, né? Mas aí, deixa eu falar. Aí, cara, nós fizemos lá no passado, em parceria com a Ravex, né? A gente tem as câmeras lá no nosso caminhão. Agora, o nosso caminhão está com o André Magno, que continua com as câmeras. Já tô dando a ideia aqui. Continua com as câmeras. André, preciso falar com você. André. Eu sei que vocês transmitem a Fórmula Truck, então o André tá lá. Que inclusive a gente tem um carinho muito grande pelo André, você conversou com ele, você ficou sabendo que ele ia pra Fórmula até antes de mim. Eu já tinha uma ideia, já tinha um papo. Ficou sabendo antes de mim que ele ia pra Fórmula. E cara, tem lá as câmeras que a Ravex instalou, são 12 câmeras, né, vocês já fizeram testes comigo na Copa, então acho que legal, uma ideia aí pra gente tentar, durante a Fórmula, colocar ali essas câmeras ao vivo, né? Porque tem todo o sistema ali que não é fácil, porque a gente também tem que ter lá um transmissor para poder fazer tudo isso e tal. E tem melhorado muito. Agora a gente tá lá com o Starlink, com tudo, para poder fazer essa transmissão ali. E pode ser uma ideia para outros pilotos e outras equipes quererem fazer também, colocar ali,
né? Enquanto você tá narrando, fala, vamos ver o que tá acontecendo, o que vocês fizeram comigo lá, né? Sim. Vamos ver o que tá acontecendo no caminhão do Kleber Electric. Aí mostra eu pilotando, Sim. mostra eu ultrapassando ou sendo ultrapassado, ou o que tá acontecendo. Todos os pontos diferentes ali, desde a suspensão do caminhão, a tocada do piloto, até A fumaça. A questão da fumaça na Copa Truck é uma questão à parte, tanto na Copa como na Fórmula. Mas na Fórmula vai estar filmando lá também. Então assim, acho que quando eu trouxe aquelas câmeras da Ravex, e aqui também tem que trazer o pessoal lá do Justus também, com o Up, com o Opala, essas câmeras on-board, o próprio Weber Gomes também na AMG Cup, elas trazem um dinamismo muito satisfatório para quem assiste e pra gente que transmite. Porque é um ângulo diferente, você vê o trabalho do piloto. É muito fácil você que tá em casa virar e falar, é só sentar e guiar. Ver o que o cara tá fazendo. Mas lá. não é só sentar e guiar. Se você não conhecer minimamente o equipamento que você tá falando, e muita gente me critica, porque é o equipamento em vez de falar carro. O carro é um equipamento. Ele tem que ser muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado para você conseguir tocar aquilo. Sim. Então, quando traz aquele conjunto de câmeras e quando traz todo aquele desenvolvimento, fica muito legal. A pessoa tem uma noção do trabalho que o piloto faz, da troca de marcha, dele olhando para os lados para ver os retrovisores, que não é só olhar para frente, ele tem que olhar quem tá aqui do lado também, a visão. Então, assim, é uma devolução muito bacana. Né? E não é só uma entrega muito legal pro telespectador, né? O cara que tá assistindo. Vamos até fazer um corte disso, viu, galera? Porque isso é uma ideia que tem que pegar e fazer com que... Não, e hoje é fácil. O cara com um piloto, com um celular e uma GoPro dessas novas... Você faz ao vivo pelo teu YouTube, e eu falo isso pros pilotos, eu falo, cara, vocês estão marcando. Com certeza. E aí, no nosso caso ali, são várias câmeras, né? Mas, uma câmerazinha GoPro você já transmite ao vivo e tal. Exato. Mas vamos falar um pouquinho de pilotos aqui, né? Pilotos, a gente estava falando aqui um pouquinho no intervalo de alguns pilotos, e que realmente ali acabam criando vínculo com vocês e tal, e eu vejo que vocês... sempre estão ali buscando, mesmo às vezes o cara não... Eu mesmo já várias vezes não tive resultado nenhum, e vocês foram lá me filmar e falar, e aí, Kleber, como é que foi, né? Cara, isso é tão importante, porque às vezes a gente tá ali até destruído pelo resultado que a gente alcançou, mas acaba entregando pro patrocinador alguma coisa, e a gente sabe que o automobilismo é 90% frustração, 10% alegria, né? Nem sempre vocês vão conseguir cobrir. Mas é o que a gente brinca, né? Eles falam assim, qual que é o melhor jeito de ficar milionário no automobilismo? Eu falei, entrar bilionário, porque você gasta tanto dinheiro com esse negócio que você sai milionário. É a única forma, eu acho, né? Além desse ponto, eu tenho um outro ponto, mas aqui é uma questão bem pessoal, Kleber, para quem não acompanha. É que nem você falou, é 90 a 10. 90 é de frustração e 10 de alegria. Só que eu particularmente, eu gosto dos 90%. Não pela frustração. Porque às vezes, e você já viu, o Pedrão com certeza, às vezes o cara que terminou num top 10, ele tá tão feliz por ter alcançado aquele resultado, que não tem um equipamento de ponta, mas ele batalhou, ele se divertiu tanto na corrida, que você olha pro cara, você vê a felicidade, ou você fala, putz, cara, eu vinha tão bem, você vai saber disso. Quando um fiozinho quebra, se vier algum momento na sua cabeça, você, por favor, me fala. Tem vários. Né? Um fiozinho quebra e o cara simplesmente fica. Mas ele vinha fazendo uma corrida. Então, assim, a chance do piloto mostrar, agradecer o patrocinador, falou, hoje a máquina deixou a gente na mão, mas na próxima a gente vai evoluir. Então, aquele piloto, aquela equipe que é de garagem, e aqui a gente poderia citar inúmeras... Eu sou uma. Que evolui e que consegue bons resultados, consegue mostrar a marca, chama muita atenção no automobilismo. Não é só lembrar do piloto quando ele tá em primeiro. Mas eu acho que vale ressaltar as entrevistas que você faz, tem o papo de paddock no High Speed, e muitas vezes você perguntou pros pilotos, qual foi a tua melhor corrida? 90% das vezes não foi uma vitória. Foi a corrida que ele largou em bagagésimo e chegou em sexto. Sim. Isso é muito legal de comentar. A minha mulher fala muito isso. Ela fala assim, Kleber, pega as corridas do Senna. As que são lembradas, ele não venceu. Não venceu. As que são mais lembradas foi que ele fez uma coisa muito, assim, às vezes venceu e às vezes não venceu. Não Donington necessariamente. 93?
Ele fez uma volta mágica. Mas vamos assim, Doni 93, passou tudo. Só que a gente tinha um Rubinho naquela pista que ninguém falou, que largou em 14º e passou em terceiro. É isso mesmo. O Rubinho fez uma volta tão mágica quanto o Senna, mas qual que é a diferença? O Senna tava na ponta e o Rubinho vinha evoluindo. Isso. Convido você que tá assistindo, pega essa mesma prova e essa fica prova, de olho no Barrichello. Essa prova... Espetacular. Essa prova, que inclusive ele sai, o Ayrton Senna sai em primeiro na primeira volta, que é absurdo. Não, ele larga na pole, não, só que a largada patina, os caras passam. Cai pra trás e depois passa todo mundo na primeira volta e, esquece. Ele some. Quase uma volta no segundo. Foi coisa absurda ali foi coisa de gênio mesmo. Só que a gente vê o Rubinho ali, e aí o Rubinho em terceiro quebra o carro dele, né? Aquela corrida, eu acho que duas voltas do final quebra o carro do Rubinho, que ia pro pódio, junto com o Senna. Ia pro pódio. Aquela corrida, pra mim, se ela não é a maior, assim, corrida mesmo, porque chove, aí o Senna cai, o Prost passa, né, na parada. Então, assim, ali acontece de tudo naquela corrida, que não foi assim, o Senna some e acabou. Não, aí começa a chover, aí ele passa dentro do boxe, e a equipe não tá preparada para fazer a parada, ele volta pra corrida. Na verdade, não. Lá, naquela época, podia se passar dentro do boxe e não fazer a parada. Sim, mas... E só que passar por dentro do boxe sem o limite de velocidade, dependendo do circuito, era mais rápido do que fazer. O Ayrton tem essas entradas em várias corridas e ninguém entendia. A gente só foi entender isso porque era mais rápido. Era mais rápido você passar porque pelo não tinha limite. Que não tinha limite, então o espaço era mais curto. Então ele fazia isso e aconteceu nessa prova. Não tinha track limit. Mas, cara, busca lá mesmo essa corrida. É sensacional. É sensacional do Barrichello. E 2001 do Barrichello também, Alemanha, que o cara, o Jean fala assim... Vem fazer o stop, ele, não vou. Não vou. O cara, mas você não vai ter. O cara ter a leitura de pista, né, cara? Leitura de pista. E o cara com leitura, como o Barrichello tem também, pessoal, muita gente fala do Barrichello, mas, cara, é um pilotaço, estrategista, conhecedor. Eu já vi algumas corridas que ninguém viu do Barrichello. Quem ensinou o Barrichello a dirigir, não pilotar. Foi meu pai. Porque ele, na época que ele tinha ali seus 13, ele fazia kart, ele cabulava a aula de quarta-feira. Ele vai vir pra cima de você, ele vai brigar com você. Ele cabulava a aula. Não, vou no Barrichello. Pode falar agora, pode falar. Agora já foi. Meu pai tinha um buguinho, que era o buguinho que eles usavam para colocar os cones na pista. Quem pilotava o buguinho para montar a pista era o Rubinho, com 13, 14 anos. Aí, legal, cara, que legal. Gente, a gente tá chegando um pouquinho já... infelizmente passa muito rápido. A gente teria história aqui pra ficar 5 dias conversando. Falei que era 2 horas de programa se fosse deixar. Mas a gente já vai entrar aqui no tema aqui, Jesus tá on. E eu achei muito legal uma coisa que você comentou aqui comigo nos bastidores, que você vê como a fé é importante, e você me deu uma dica de como as coisas vão acontecendo. A gente tá vendo aí o André Magno, que, né, a gente tá junto aí nessa parte seja Copa, seja Fórmula Truck e tal. E você falou pra mim assim, minha esposa viu lá a camiseta do André Magno, que é Jesus, só que escrito naquele formato de Friends, né? Do Friends, ele falou, e ela falou que queria essa camiseta e tal, e naquela hora veio pra mim... Será que é Jesus que aproximou eu do Magno pra gente fazer alguma coisa na Copa, na Fórmula, etc e tal? Então, começa aí o nosso... Ele escreve certo por linhas tortas. Isso aí. Começa aí o nosso... o nosso bloco Jesus tá on aí. Vocês acham que nesse tempo todo de high speed e tal, eu acho que vocês já devem ter passado, você acabou de falar mesmo aqui, a gente... ia com a marmitinha pra lá, pra cá e nananá. Se não fosse a fé, se não fosse... Vocês superariam tudo isso? Qual o momento? Vocês lembram de algum momento ali de fé que vocês falaram, cara, se não fosse isso aqui, se não fosse minha fé em Deus, em Jesus, a gente não tinha superado? Lembra aí? Vem alguma coisa em mente? Cara, tivemos acho que vários momentos na vida. Eu falo não só da high speed... eu brinco, meu pai quebrou 2 ou 3 vezes na minha adolescência. Sim. E imagina para quem tinha um nível rico
Andava com os caras em Guatemi, do nada. Tanto é que eu brinco, eu encontrei numa Fórmula 1 o Felipe Magu, que é do WTC, do TCR hoje, né? Sim. TCR Mundial. E ele vira pro meu pai e fala, porra, a hora que acabou o superturismo, eu tive que... Era tanta conta na Argentina que eu tive que mudar da Argentina pra Londres. Nossa. Aí foi ruim, né? Criou teus filhos em Londres. Eu tive que mudar do Brooklyn pra Interlagos. Meu filho foi criado lá em Interlagos. Então, assim, é aquele negócio que meu pai sempre me falou, cara, não dá pra desistir. Se é uma coisa que você acredita, você tem que lutar por isso. Eu nunca servi para ser um CLT. Sim. Tentei, não consegui. Eu acho que eu sou um cara meio workaholic em algumas horas de virar. Ainda brinco, falo que depois que eu tive meu primeiro notebook, eu nunca mais tive descanso. Porque antes você desligava o computador às 6 horas da tarde no escritório. Só que o notebook você leva, né? Notebook você leva e continua trabalhando por madrugadas e madrugadas. Então você ter o negócio de perder dinheiro, ter que vender o almoço. A gente chegou uma época em 98 que a gente ia trabalhar de manhã, não almoçava porque não tinha dinheiro, para jantar em casa com todo mundo. Olha. Mas para não desistir, tá com a escola, do sonho, não desistir do sonho. Tem que ter fé, né, Pedrão? Porque se for só pelo dinheiro, você não vai, você não faz. Se fosse só pelo no automobilismo, você não faz. Porque, se fosse pelo porque dinheiro, a conta quase nunca fecha. Nunca fechou. Hoje fecha. Hoje eu falo que assim, é que profissionalizou tanto categorias e tudo. Meu pai vem de uma época de revolução. Ele sai da poesia, porque eu falo que o automobilismo era muita poesia. Cara, os caras não tinham técnica, os caras faziam curva de lado. Hoje você tem a técnica de vir fazer a tomada. Profissionalizou, né? Profissionalizou em todas, né? E hoje as grandes categorias ganham dinheiro. E aí conseguem respingar para... Durante muito tempo, a Stock Car mesmo, ela não se pagava. Você pega a Stock Car ali de 88 a 91, foi um sacrifício amor, a gente conseguir colocar no ar. Legal. Cara, quando você fala de fé, se a gente não tiver um pouco de fé e perseverança, acho que a gente não estaria aqui. E eu não falo por mim, não falo pelo Pedro, acho que falo por todos nós. Sim, que bom. Eu sinto isso. A gente sabe o quanto a gente batalhou para estar aqui e hoje a gente consegue caminhar de uma forma que a gente vê a evolução dentro do High Speed. Vê a evolução do Kleber e tantos outros pilotos, amigos, companheiros, tanto de jornalismo quanto dentro do autódromo, quanto a gente evoluiu. Então, assim, eu falo um lema que desistir não é uma opção. É isso. Desistir não é uma opção. Como é que é? Vencer talvez, lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Desistir jamais. Desistir não é uma opção. Se fosse para ter desistido, nesses últimos anos, a gente já teria parado há muito tempo. Legal. Aí você fala assim, mas começou E não foi por falta de proposta. Não foi por falta de proposta. Para com isso, vamos fazer outra coisa. E nós estamos aqui nessa batalha. É um pouco de fé, né? Fala, é isso, acho que alguma coisa me diz que é aqui que eu tenho que estar. Mas é muita fé, não é só um pouco, é muita fé. É acreditar que vai dar certo e ter alguém do nosso lado, fala, vai. Pô, mas você tá cansado, você não aguenta, tá... Vai, porque tem que estar, tem que ser. Hoje os meninos, às 7 horas da manhã, tava fazendo o lançamento da Ferrari na Fórmula 1, pra TV, pra tudo. Legal. Porque é uma coisa que tem muita gente que não conseguia acompanhar isso antes. Obrigado. Olha que legal. Gente, muito obrigado, tá? Vocês são, assim, estão no meu coração, sempre vão estar, sou muito grato. Obrigado a Portal e TV High Speed, que estão fazendo um trabalho sensacional, da base ao mais importante ali do automobilismo. Pedrão, Matheus, o Gui, Marangoni, quem tiver lá, todo mundo, sejam muito, assim, reconheçam que realmente muita gente como eu é muito grato a vocês. Obrigado, Kleber, eu só tenho a agradecer. Tá com a High Speed é uma realização de um sonho. Trabalhar com vídeo, com TV sempre foi meu negócio, tanto é que eu fiz faculdade de artes cênicas porque eu achei que eu ia ser ator da Globo e hoje eu virei apresentador do High Speed, diretor-geral, mas é uma coisa que sempre teve no coração e eu juntei minhas duas maiores paixões, que é a velocidade, não só o automobilismo, eu brinco, hoje nós temos rally, temos moto, temos tudo dentro da nossa programação, é a velocidade que e você poder juntar duas paixões e viver,
E sempre lembra, esse negócio que quando você trabalha com o que você ama, você nunca mais vai trabalhar, é uma grande mentira. Você trabalha 15 vezes mais porque você quer fazer um negócio perfeito. Por amor. Obrigado, Matheus. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. Valeu, Kleber. Obrigado pelo convite. Valeu demais. E a gente segue aí no mundo do automobilismo com toda certeza. Pra cima com TV High Speed. Valeu.